Ô Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando você escolhe abordar, fazer esse doc assim, dos crimes, você tem algum critério? Por Mas exemplo, não é nem doc, tá? São entrevistas. entrevistas, né? É que você Vai faz... se criando um doc através da playlist que vai se montando. É, Aí isso. você vai montando seu doc na cabeça. Exato. Mas, por exemplo, sei lá, você já fez algo da Boate Kiss? Já, muito. Boate fez? Kiss eu tenho um monte de coisa. Boate Kiss explodiu com os 10 anos. Eu entrevistei um sobrevivente, que o relato dele tá enorme, sei lá, quase já passou de 1 milhão, acho, de views. Ele é muito, muito forte. Ele tava na frente do palco, ele viu acendendo os fogos lá, Sim. aquelas coisas. E ele sai e tudo aquilo cai em cima dos amigos, ele consegue sair e ele volta e vai pegando os corpos que ele quer achar o irmão dele. E ele vai pegando os corpos e trazendo para fora. Vai trazendo para fora, vai trazendo para fora, vai trazendo, e ele já não pode mais entrar, porque aí só é um monte de corpos. E aí ele sai atrás do irmão, ele vai atrás do irmão, não acha o irmão, não acha o irmão, não acha o irmão. E aí ele chega no hospital e ele dá o nome do irmão e o irmão dele tá nesse hospital. Nossa. E tem um médico com ele. Aí ele fala, esse médico olha pra cara dele e fala assim, ele é seu irmão? Ele falou, foi você que me entregou ele na ambulância. Ele estava com o corpo do irmão dele, ele Não tinha entrega pra reconhecido. ambulância, não tinha porque o menino tinha caído aquelas placas. Nossa. Ele é um dos que fica bem queimado nas costas, tal, não sei o que lá. Ele salva o irmão dele. E ele não sabia, porque ele foi tirando um corpo atrás do outro. Tem da mãe que perdeu o filho, que tinha acabado de ir lá para Santa Maria, começar a faculdade, que é muito triste a história dela. Tem de um dos réus, que é o que botaram... Aí esse cara era um holding, botaram o nome dele como produtor. Esse caso ele é muito complexo, né? Porque assim, é muito difícil você traçar o verdadeiro culpado, porque dá pra muita gente ir passando, né? Você tem desde a banda, como proprietário, como o bombeiro, ou quem liberou o alvará e tal. É um caso que tá até hoje. Como é que ele tá, esse caso? Então, eu entrevistei também a promotora, que é fantástica, a Lucilena. Entrevistei o advogado de defesa de um dos donos e entrevistei um outro advogado. Esse caso é o seguinte, ele foi anulado por uma série de erros jurídicos dentro de um julgamento que aí eu vou dar uma opinião minha de quem já viu demais esse caso. Vou pegar um comparativo. O Batomushi, você vai lembrar do Batomushi. Eu lembro. De 88. Quantos anos você tem? Você não pode lembrar. Eu tenho 37, mas eu lembro. Tá, mas que ano você nasceu? Eu nasci em 86. Bom, mas você tinha 2 anos, você lembra? Não, mas é que é um caso... Ele é que morreu atriz. Aí era Amaral. mas ele não é muito cara. inteligente, ele já começou a falar com escrever. Eu era um com 10 ET. A minha mãe tinha medo de mim, porque eu andava ereto, sem trupinar aquele bebezinho andando. Não, eu já andava, tem vídeo meu no Super 8 do meu pai. Punha a mão assim na cintura e falava assim, Marlene, minha mãe chama Marlene, e ela não chamava ela de mãe. Marlene, eu quero tal coisa. E eu falava com 9 meses. Aí. E o pior é que eu tenho Tá um monte de vendo? foto minha com macacão, eu sou o próprio Chuck. Sabe os Chuck? O boneco assassino? Sei. Era bonitinha, era loirinha. E a minha mãe morria de medo de mim, porque eu chegava no quarto dela à noite, já ela estava dormindo, eu falava assim, Marlene, eu quero... E ela falava assim, esse menino tem um demônio. Então eu entendo se ele lembrar. Mas e eu tenho lembranças muito... Eu era uma criança muito curiosa e eu adorava estar no papo dos adultos. Então sim, era o também clássico. fazia isso. É o que você falou, tinha acho que uma atriz que morreu. A Yara Amaral. Isso, Uma das então era maiores- clássico alguém falar, putz, ela morreu no como é o nome do... Batomushi. Batomushi. Então já era um nome diferente. Eu falava, o que é Batomushi? Aí um dia meu pai me explicou. E aí, desde que ele me explicou, até hoje, eu vejo Noite de Réveillon, eu já falo, o bote virou assim. Mas você fez esse Mas paralelo fala aí. pra falar do quê? Porque o Batomushi tem dó. Pode falando, eu vou pegar uma água pra gente. O Batomushi tem implicação séria que os donos do Batomushi sabiam que aquele barco ele era uma máquina de morte. Porque ele já tinha passado por uma série de coisas antes. Eles, inclusive, no dia 31 de dezembro daquele ano, 88 para 89, se eu não me engano, ele entra em alto mar, a marinha para, voltam com o barco, contam, tem muito mais gente do que poderia ter no barco, o dono vai dar um jeito lá de continuar andando, eram dois espanhóis e um português. Esse barco Batomushi, os donos têm dolo, é um crime, é um homicídio doloso, ele sabia sim que aquilo poderia... Mas aquela velha história, né, Deus é brasileiro, vamos pensar positivo. Sim. Vamos dizer que lá tem um comentadão que eu fiz neste ano. 1º de janeiro desse ano entrou esse comentário do Batomushi, é bem legal.
E deixando o que eu digo de 2023. Era tipo, ninguém afunda o Titanic, né? Era quase que isso. Mas só que ali todos os móveis eram soltos, não tinha colete salva-vida para todo mundo porque ficava feio. Eu já estava entrando água. Se o cara da Marinha tivesse descido, inclusive, visto que já estava entrando água pelo banheiro lá embaixo, aquilo lá já era carta marcada que aquilo ia acontecer. E é uma coisa muito triste, quando as pessoas começam a serem rebocadas, a chegar, quando tem os primeiros sobreviventes que voltam para a Marina ali, e era um antigo restaurante, esqueci o nome agora, que esses espanhóis e portugueses tinham. Como é que era o nome? Esqueci. Ele tinha um restaurante, e esse restaurante tinha o Batomushi, que você podia almoçar e jantar vendo. O sonho deles é que eles fossem até a Barra e tal. Não conseguiam tanto que você tinha que dar toda a volta aqui num lugar meio perigoso. E ele já era o terceiro Batomushi deles, eles tinham mais um e tal. E quando as pessoas chegam, estava tendo uma festa nesse restaurante, os primeiros sobreviventes. As pessoas chegam ali, os donos fazem assim, tá muito baixo astral, fica mais para lá, que a gente está na... Sabe o que é isso? Nossa. Você é o responsável por esse barco, imbecil. E esses 3 foram julgados como homicídio culposo, não doloso, ou seja, sem intenção de matar, e eles correram, estão lá na Espanha, em Portugal, super bem, nunca pagaram nada, nem financeiramente para as vítimas, Caraca. e nem judicialmente, nem moralmente para o Brasil. Eu acho isso um desrespeito, eles terem sido julgados como culposo, mostrar bem um país que a gente era, eu acho que a gente melhorou nisso, e isso que assim, tinha gente de alto calibre ali dentro do barco, e eles caíram fora, nunca pagaram nada de... Ficaram, 2 meses presos lá em aberto, eles só iam dormir 2 segundos, voltavam e caíram fora. Então, o Batomushi tem dolo. O dolo, sempre erro nessa palavra. Assim, eles sabiam que aquilo era uma máquina da morte. A Boate Kiss não tem, eu não vejo. Eu, Beto Ribeiro, se eu fosse jurado, se eu estivesse ali, não é um homicídio doloso. O dono da boate estava lá dentro com a mulher grávida. Sabe? Não teve. Mas ele não sabia. Se ele sabia, eu não sabia que a banda jogava esse negócio. Tem várias coisas. O fato é, por exemplo, um cara que é um dos apontados hoje como um dos réus, que é o Luciano, ele era um holding. Ele não era um produtor da banda. O produtor tem uma palavra muito forte. O produtor é responsável juridicamente. Ele não era, coitado. O cara estava lá ganhando R$40, R$30 na noite. Alguém falou, vai lá, compra isso aqui. Não, nem compra, vai lá e pega. Vai lá e pega, né? Ele vai lá e pega o quê? Os fogos. É só isso. Ele entrega o negócio e aperta esse botão. Ele aperta. E assim, né? Que ano que foi isso? É 2013, Foi acho. 2013. Nessa época eu tinha, sei lá, 26 anos. Eu fui em muita balada que tinha coisa pirotécnica. Mas aí é como que tá. fala? Você pode ter. Você tem os fogos internos. O grande erro desses fogos é que não são fogos para dentro. Não são são fogos para fora. Tem várias discussões. O extintor de incêndio estava vazio ou não estava vazio? Segundo alguns, estava vazio porque os garçons teriam feito uma brincadeira, não sei que brincadeira idiota é essa, no dia anterior, de ficar brincando de extintor de incêndio pela boate. Deve ter sujado a boate inteira. E era uma boate meio cool, assim, e tal. Então, assim, eu acho estranho porque, não sei, mas dizem que é isso. Então, o extintor estava vazio. Só que tem uma coisa, não sei, o extintor era para aquele tipo de coisa, porque tem extintor que se você joga, explode mais ainda, não faço ideia. A espuma que estava ali é porque eles estavam com um problema de barulho. A Boate Kiss, como boate, era uma das boates mais importantes ali da região, super jovem e tal. Tem 2 donos. Você tem o Bruno e o Kiko. O Bruno, ele era o dono financeiro. Ele tinha acabado de entrar como sócio da Boate Kiss, porque ele tinha uma outra boate chamada Absinto, que ia fechar no shopping, ele ia abrir essa boate em outro estabelecimento, porque era uma boate para pessoas mais velhas. A Boate Kiss era para os jovens da universidade. Então ele olhou aquilo como uma possibilidade de aportar uma grana e tirar uma lucratividade, porque a boate podia dar uma boa lucratividade se ela fosse bem administrada. Quem administrava era o Kiko. Ele que é o dono... Ele era a cara da boate. Todo mundo sabe. A boate é a boate do Kiko, sabe assim? Ele que era o dono. Então você tinha... O Bruno, inclusive, nem ia na Boate Kiss, ele nem estava na Boate Kiss, ele não sabia como era o dia a dia, mas ele é o dono. Beleza, ele tem responsabilidade jurídica. Daí falar que tem dolo, eu acho um passo muito acima. É como se todo mundo soubesse que ali, eu vou botar esse monte de gente, vou tacar fogo, eu quero que todo mundo morra, que nem morreu queimado, morreu envenenado, na verdade. Mas é onde eu vejo que tem muitos problemas. Quando eles têm essas reformas por causa do barulho, por conta de processo do Ministério Público e tudo mais,
Eles colocam uma série de espumas que eram liberadas à época, você comprava em qualquer lugar. Não estou dizendo que era liberado para dentro de um local, óbvio que não. Mas eles se utilizam dessa espuma. E eu vou te falar, eles gastaram uma grana nessa reforma que se falassem para ele usar outra espuma, é mais caro eles colocariam. Eu não acho que ali teve um desejo de... Eu acho, gente, já estou dando a minha opinião de tudo que eu já entrevistei, de tudo que eu falei. Uma mesquinharia com não acho que não teria isso. E o Kiko estava dentro da boate com a mulher grávida. Você acha que se ele fosse um sádico e um masoquista, queria ver sofrendo e sofrer É junto. que eu acho que talvez não seja pelo lado é o que você falou, é uma responsabilidade Mas é com culposo. cuidado. Hã? Aí é culposo. Não é doloso. Sim, tem razão. Aí você vai pra... Não estou dizendo que eles não têm a não, mesma não, responsabilidade. você fez a analogia. De qualquer jeito, Não, eles têm que responsáveis, responder, eles tem que são ser. responsáveis. Agora, cara. Por isso exemplo, que você fez a não analogia tem com como o falar que não Batomushi. são. Batomushi Porque é ficou doloso. oposto. Batomushi, aqueles caras são criminosos. Eles sabiam que mais cedo ou mais são tarde podia dar assassinos. uma... Hã? Sim, e a justiça, pra Mas- eles, mas vem cá. aliviou. Foi super leve. Só uma questão, mas da Boate Kiss até hoje, Saiu alguma eles coisa não recentemente. tiveram nenhuma pena, não tiveram nada. Então, daí o que aconteceu? Lá em 2013, quando acontece tudo aquilo, existe uma comoção. Outra coisa, falaram muito da saída de emergência. A saída de emergência estava dentro dos protocolos daquela época. Por causa da Boate Kiss, muitas coisas mudaram. Muitas, eu E lembro tem um disso. outro ponto importante que as pessoas não dão bola para isso, já aproveito aqui para falar. A saída de emergência de uma boate, de uma casa de show, de qualquer coisa, não é só a porta, é a calçada. Porque o que acontece? Numa saída de bando, não pode ter um carro parado na frente. E naquele dia específico, naquela rua, ainda tinha táxi entrando na contramão. Porque você vai sair, as pessoas se batiam no carro. E Tem aquelas grades que então, eles e aí colocam. você tinha aqueles guarda-corpos Isso, internos. guarda-corpos. E tem um guarda-corpo interno. E tem uma coisa muito importante. O Ministério Público, junto com os bombeiros e o pessoal da prefeitura, todos foram lá meses antes e aprovaram o guarda-corpo como estava, a saída de emergência como estava, a espuma como estava. Tem assinatura. Eu tenho todos os protocolos de todo mundo. Então, eu acho que... eu acho, sinceramente, o Luciano, não sei por que ele tá de réu. É porque o vocalista, o dono da banda, ele também tá, e o outro cara morreu. Então, assim, botaram ele ali porque ele tava de produtor. O cara foi pegar. Ele não foi comprar, ele não decidiu. Eles não deram 50 pau, compra a chama interna, e ele falou, vou embolsar R$30, vou comprar a chama externa. Ele não fez isso, ele só passou e pegou, ele nem não teve isso. Então você tem os 4 réus. Você tem o Kiko e o Bruno, que são os donos. Você tem o Luciano, que é o holding, né, da banda, e o outro que eu esqueci o nome dele, que é o vocalista, se não me engano, que é o da banda. Então você tem esses 4. Eu acho que faltam. Você quer manter os 4? Ok. Mas falta colocar alguém do Ministério Público que aprovou, alguém da prefeitura que liberou e o bombeiro. Porque esse bombeiro, inclusive, no dia que tá tendo lá todo aquele escarafundó pegou fogo, ele correu e falsificou o número de pessoas limites da boate que ele não tinha posto. Nossa. Ele foi preso, esse bombeiro, porque é super corporativista, né? Opa. Pegou 6 meses de cana. 6 meses de cana lá dentro não é cana nenhuma, você só vai lá e assina. Então, assim, esse bombeiro especificamente, ele não pagou nada. E aí ele veio que era, mas só podiam ter 971 pessoas. Esse número ele pôs como? Não tem uma coisa também que Não sei os se é sobreviventes 971. alegam que quando começou o fogo, os segurança, não sei se gerente, falaram, não deixa ninguém sair porque precisava pagar. Falam isso, o que o Dr. Bruno, que é o advogado do... Bruno não é... Eu tô falando do Bruno. Bruno é o advogado, acho que é Marcos, o nome do outro dono, agora esqueci. Peço desculpa aqui. O advogado que eu entrevistei, o Dr. Bruno Menezes, ele me explica o seguinte, que no começo a boate era muito comprida, assim. E ela não pegou fogo, como a gente está pensando. Ela teve... O que mata as pessoas é a fumaça preta, que é a fumaça tóxica. Que é da espuma. Da espuma. É essa fumaça. As pessoas morrem, Caraca. não são queimadas, não é difícil, Joel. As pessoas morrem asfixiadas, elas morrem... Tanto que pessoas que saíram de lá, que não morreram, têm problemas respiratórios e terão pelo resto da vida. E muita não gente que sabemos- saiu, ajudou, morreu, teve parada. Inclusive o Kiko, que estava lá, o Luciano, todos eles que estavam lá Eles dentro, porque têm. eles estavam lá dentro, eles também respiraram. O Kiko estava na área VIP, que era atrás do palco, aquela boate estava lotada de gente, estava.
É ridículo. Eles marcavam tudo num caderninho, que esse caderninho sumiu. Ridículo, vai. Ah, beleza. Né? Pra não dizer que tinham... Porque tem muitos pontos aí que são meio estranhos. Fala, tinham 1.300 pessoas. Não tinham 1.300 pessoas naquele momento. E tem outro número que é assim... vou falar números mais redondos. 250 mortes e 600. Se você somar os feridos e os mortos, eles não batem 1.000 pessoas. Então como é que tinham 1.200? Como é que você tem 1.300? Então, você teria que ter mais feridos e mais mortos para dar esses 1.200. Então, você tem números que foram sendo falados e você teve uma... Então, você falou... Então, quando o Kiko sai correndo... Só que os seguranças na hora não viam isso. E parece que foi muito rápida essa história. Eu estou falando em cima do que... Eu vou entrevistar agora uma outra sobrevivente. Esse sobrevivente que eu entrevistei, ele não se recorda, porque quando ele chegou, ele já conseguiu sair. O que mata também as pessoas é pisoteado por causa desse guarda-corpo. Teve gente que perdeu membro por conta disso. Teve uma série de coisas que caiu, as pessoas foram quebrando, você perdeu o pé, perdeu tudo. Então você tem coisas ali que não são do incêndio, são da situação provocada ali. E ele tem Então, e aí o Kiko chega correndo e fala, abre, eles abrem. Ele não é que abre, sai, libera, sai. Entendeu? Então, assim, quanto tempo isso durou para toda pessoa que está lá dentro, a sensação que se eu tivesse lá, que durou 2 anos para eles abrirem a porta. Lógico. Como não tem câmera externa, a gente não tem um retrato mais cru e decidido, assim. Se tivesse uma câmera na frente registrando tudo isso, você ia saber, o cara demorou 2 segundos para abrir a porta. Então era que ele não sabia nem o que estava acontecendo. Sabe, assim? Aliás, tinham câmeras internas? Não, você tem uma coisa ou outra, só uma câmera que aparece ali, mas é muito rápido. Mas mais externo, nunca vi nenhuma imagem. Em resumo, eles ainda não foram... Foram julgados. Eles demorou muito tempo e teve problema com a família, blá, 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 com as famílias. Aí eles foram julgados em 2022. Não, 2021. Eles foram julgados em 2021, dezembro de 2021. Em agosto de 2000, eu sei porque assim, abri o canal, minha primeira entrevista foi com o Dr. Bruno sobre a anulação do julgamento. Eles foram presos, daí foi anulado o julgamento em agosto de 2022. E ele vai ser novamente julgado agora em fevereiro de 2024. Não, porque você imagina a família, né? As pessoas. Não, Imagina quando a gente está falando todos eles. Desse negócio que você falou do tempo de liberação, que eu tô viajando, que você fala assim, cara, mas se esse tempo de liberação demorou 1 minuto, já foi uma eternidade, já foi o suficiente para uma pessoa morrer. Já condenou algumas vidas, né? Não, ali você teria vidas condenadas, só esse guarda-corpo absurdo já condenou muita coisa. Essa saída de emergência com o carro parado na frente já vai condenar mais gente. Pessoas vão morrer, mesmo se o segurança tivesse aberto a porta em 1,5 segundos. Não sei quanto tempo foi. O que eu sempre digo dos seguranças é que eu não sei quanto tempo foi. E ninguém consegue assegurar. Quando você tem a versão da pessoa que está ali dentro, de novo, se eu estivesse ali, eu ia falar, foram 2 está horas. Fechado até hoje. Porque um segundo é muito tempo para quem tá nesse limite. A gente, quando for morrer, vai ser em 1 segundo. Só que esse 1 segundo vai ser terrível para qualquer pessoa. Então, a gente não faz ideia de como... Eu não sei. Vou entrevistar essa outra sobrevivente agora. É uma coisa que eu mais quero saber. Ela, inclusive, perdeu um membro, ela perdeu um pé. Então, eu quero saber como é que foi isso. Se ela lembra, porque também, assim, ela pode ter, eu não sei a história dela, ela pode ter perdido nisso que eu falo. Na corrida para fora, ela caiu, ela nem chegou, nem sabe. Até a porta, ela não viu se essa porta estava fechada ou aberta. Sim. Porque muita gente sai andando e entra para os banheiros, que tiveram as janelas fechadas por conta do barulho. O pânico Tanto é que você tem imagens de uma galera com marreta quebrando... Lá de fora, porque as pessoas estavam no banheiro. No banheiro. Só que já tinham morrido. Isso que eu ia perguntar. É uma foto, é uma cena... Outra coisa que eu não ponho no canal de jeito nenhum, são fotos de cadáveres. Por exemplo, essa foto aí da Botkiss, quer achar, é só você buscar. Eu falo para as pessoas, eu vejo porque eu trabalho com isso. Mas... você não divulga nenhuma pra foto. Quê? Né? Pra que eu preciso... Tem foto dos mortos da Botkiss? Nossa, eu não vejo. Pra que eu preciso mostrar um bolo de carne humana? Não precisa. Eu não Agora, quero. me fala uma coisa, é uma loucura, eu tô te ouvindo aqui. Pô, eu tenho uma pergunta pra fazer. Vai me dando uma... Sono. Não vai tá me com dando sono, uma eu tô sentindo. energia Tem um- pesada. Você Ai, lida jura, com eu tô isso pesado assim? Não, mas são histórias
Aí tu apesar de... Gente, eu ando com água benta, devia ter trazido. Não, pra não. dizer isso, Eu quero saber como é que você lida com isso, porque assim, Ele tem cara, essa energia, Beto. fica são tranquilo. muitas coisas punks. É. São. Umas que abordam uma família, o caso da boate, um monte de famílias. Isso pra você, Mas você meu lida... coração, se eu decidir trabalhar para contar a história dos outros, se eu entrar nessa... Às vezes eu saio mais cansado, isso é normal e tal. Eu fiz, por exemplo, fiz uma série linda chamada Transplantes. Você vai falar de transplantes, a busca pela vida e a espera da morte de alguém. É que você tem que lembrar lá do começo, quando ele falou que encanta ele. Exatamente É isso a que eu falei. construção da Realmente, cabeça do mas eu não criminoso. posso, então é que a gente você é ator, naturalmente- você vai fazer um serial killer amanhã, você vai ficar pesado porque na hora de gravar você tá matando alguém, você tem que desligar. Pelo porque- amor de Deus, ou você Nossa, vai se só- apaixonar de verdade pelo seu parceiro, parceira de cena.